down now. Step off the land now. I have a dream that one day That's one small step for man. uma emoção и давайте пример для всех народов земли. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E aí, galera! Professor Diego Matos aqui, ó, para mais uma aula de história para vocês. Beleza? E aí, hoje nós vamos ter uma aula de pré-história. Nós vamos falar sobre a evolução do homem. Vamos falar sobre o gênero Homo, o que aconteceu com a gente nesse processo evolutivo. Quem criou esse negócio de teoria da evolução? Por que é tão polêmico? Por que tem gente que não gosta? Né? Hoje nós vamos desmistificar muita coisa e vamos entender como os nossos ancestrais viviam na Terra e como eles evoluíram também, beleza? Vem comigo, velho, venha comigo. Nós vamos falar hoje sobre a continuação aí dos tempos históricos, né? Falando exatamente aí pela pré-história, tá? Vamos começar a falar sobre esse período tão longevo, tão grande, né? Um maior período da história. E para a gente entender algumas coisas, hoje nós vamos falar sobre o Charles Darwin, tá? Um naturalista, professor de artes, inglês, né? Ele era britânico, nascido aí em 1809, morreu aí quase na virada do século, né, para o 19, ou perdão, para o 20, em 1882. Charles Darwin, ele é uma figura muito conhecida por conta das teorias, né,
da evolução das espécies, né? E isso é muito importante aí pra gente, beleza? Olha só, que coisa cabulosa, né? Acho que eu já tinha comentado isso com o primeiro ano, mas acho que com o sexto ainda não. Mas vamos lá. Charles Darwin, ele estava na Universidade de Belas Artes, seria estudo tipo artístico, ele era um bom pintor, saca? E ele vai entrar em 1831, tá? Achei um errinho aqui do meu slide. Dentro do MS Beagle, um navio que iria chegar aqui até a costa argentina, saca? Ele ia vir para a Terra do Fogo e analisar as espécies, e o Charles Darwin foi contratado para ser companhia do capitão, porque o capitão ele não pode ficar trocando ideia, nem ficar dentro do mesmo espaço que os marujos, ok? Charles Darwin era rico, ele era descendente da Gentry, né? O pai dele era uma pessoa muito importante, muito rica, muito quista, e o Charles Darwin ele acabou entrando aí no navio, no Beagle, para poder fazer esses estudos, né? Fazer desenhos aí dos bichos novos que eles iam encontrar para as enciclopédias, tá? E para fazer companhia, para comer junto com o capitão, para trocar ideia, pá, né? Por conta que eles dois eram da nobreza. Muito louco isso, né? Bom, o Charles Darwin, velho, descobriu muita coisa legal, tá? Ele vai voltar, por exemplo, dessa viagem aí com o fóssil do Milodonte, que é parecido com uma espécie de preguiça. O Milodonte é uma preguiça gigante, na verdade, né? E ele vai fazer também estudos das tartarugas. Olha só que coisa legal que ele pensou, né? Aí ele viu, tinha uma preguiçona, depois teve uma preguicinha, né? O Milodonte. Não sei se o Milodonte é bem uma preguiça, mas... enfim. Charles Darwin, ele vai ser muito, muito importante no estudo que vai falar sobre a mudança de adaptação das espécies. O Darwin, ele estudou sobre as tartarugas, sobre diferentes tipos de tartarugas. E o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: poxa, tartaruga, só tem um tipo de tartaruga? Não, tem vários tipos de tartaruga no mundo. Todas elas são tartarugas, mas cada tipo de tartaruga que está no lugar do mundo é uma tartaruga com tipos diferentes, né? A gente vai encontrar diversidades da mesma espécie. Aranha tem um monte de aranha, só que tem um monte de aranha diferente, certo? Pássaro, tem um monte de pássaro, mas tem um monte de pássaro diferente. Cachorro, tem um monte de cachorro, mas tem um monte de cachorro diferente. E qual é a do Charles Darwin? Ele pensou numa coisa muito simples. Por exemplo, as tartarugas que não tinham muitos predadores naturais, elas não conseguiam colocar a cabecinha dentro do casco. Elas não precisavam, saca? Só que elas tinham uns espigões nos cascos e tudo, só que elas não conseguiam ficar 100% protegidas, né? E as cabeças delas podiam comer pequenos arbustos e tal, né? E as tartarugas que tinham, digamos, mais predadores naturais no lugar, elas já conseguiam entrar por completo dentro do casco, tá? E a cabeça delas era adaptada, por exemplo, para comer pequenas algas. A mesma coisa foi a análise do coelho. A gente tem muitos tipos de coelho, certo? Só que aí olha só, o que rolou? O coelho da neve tem a pele branca e ele é coelho. O coelho que está na floresta, no bosque, ele tem a pele mais amarronzada, mas ele é coelho também. Poxa, por que o coelho da neve tem a pele branca? Aí você vai falar, para se defender dos predadores. Parabéns. Charles Darwin chegou nessa conclusão antes de você. E por que o coelho do bosque lá tem a pele mais acinzentada, mais cor do marrom? Para ele se defender dos predadores, para ele durar mais tempo na natureza vivo. Olha só o que Charles Darwin pensou. Mano, se eu pego um coelho da neve, que tem a pele branca, né, tem os pelos brancos, e coloco no meio do bosque, ele vai morrer rapidão, velho.
E se eu pego o coelho do bosque, que tem a pele mais acinzentada, mais amarronzada, e jogo ele dentro da neve, ele vai morrer rapidão. Ambos são coelhos, só que ambos tiveram que se adaptar, tá? Na natureza, com o passar dos anos, ok? Para poder sobreviver. Então o Charles Darwin vai estudar esses bichos tudo aí, né? E entre vários outros exemplos, por exemplo, a gente tem o mesmo tipo de pássaro que tem bicos diferentes. Um serve para poder pegar tipo minhoquinha dentro do buraco, o outro serve para pegar castanha. É o mesmo pássaro com bico adaptável. E isso vai ser a teoria da evolução das espécies. Não é o mais forte que vai sobreviver, mas sim o mais apto, né? Assim Charles Darwin falava. E a gente vai ter uma coisa muito cabulosa também na época, porque nós vamos descobrir fósseis de primatas, tá? Lá na África, na fenda de Fayum, no Egito, né, no Quênia, ali no Rift africano, onde fica o Victoria Lake, tá? Vou mostrar depois para vocês um mapinha. Eles vão descobrir um monte de fóssil lá. Isso vai dar muita treta, tá? Vamos voltar aqui pro slide, vem. A gente já viu então que com o Charles Darwin nós teríamos aí uma teoria da evolução das espécies, né? Isso foi muito chocante na época, ok? Porque duas pessoas pensaram nessa teoria, né? O Charles Darwin e o Lamarck. O Lamarck era mais pobre do que o Darwin. E o Lamarck ele também já estava pensando sobre essa teoria da adaptação das espécies, né? Só que quando o Charles Darwin leu a obra do Lamarck e tirou algumas outras conclusões que ele não tinha chegado, o Darwin resolveu fazer essa publicação aí quase 30 anos depois que ele havia escrito. Olha só, já no final da vida dele, Charles Darwin ele fez essa publicação, tá? A origem das espécies, ok? Onde ele vai falar sobre essa adaptação, né? São todas tartarugas, mas, por exemplo, cada tartaruguinha vai ter um lugar diferente onde ela se adaptou. Mas aí entrou a grande questão, né? Poxa, da onde veio a vida? Porque eles começaram a descobrir diferentes fósseis de diferentes animais, de diferentes épocas, né? Foi uma época muito, muito bacana também para arqueologia, para os naturalistas, tinha um negócio chamado de filologia na época, né? Que as pessoas eles tinham que dar nome, a origem dos nomes, da onde vinham as palavras, era muito louco isso, né? Então, assim, de estudos de coisas muito antigas, que depois foram se adaptando para as faculdades hoje modernas, né? Na verdade contemporânea, a gente não é moderno, já falou isso, e a gente acaba estudando tudo junto, né? Bom, a grande questão que começou foi o seguinte, cara, a gente tem fósseis muito antigos, de bichos aí, de milhões e milhões e milhões de anos. Temos também uma datação chamada datação por carbono 14, que diz o seguinte: dentro da nossa composição, a gente é cheio de componentes químicos, né? A gente tem uma química dentro da gente. O que acontece? Esses componentes químicos que fazem parte do corpo humano, dos seres vivos em geral, eles têm um tempo de deterioração, eles têm um tempo de vida útil. E o carbono, ele tem um tempo de vida muito antigo, de mais de 5.000 anos, que ele dura no corpo. Então, por exemplo, quando eles pegam um esqueleto e eles fazem uma análise, por exemplo, um tipo de análise sobre essa datação do carbono, eles conseguem ver, tá, pelo nível de antiguidade do carbono, pela deterioração do carbono, né, desse componente químico que a gente tem, quanto tempo tem os fósseis. Então isso foi muito, muito, muito estudado também. Hoje a gente tem diversas coisas diferentes da época. Para a época, essa datação para o carbono, ela valeu e muito, né? Hoje em dia a gente já consegue recompor o DNA, tá, de fósseis, dependendo do estado deles. Muito louco isso também, né? E o pessoal fez a seguinte pergunta, galerinha. Falou, poxa, velho, da onde surgiu o ser humano? Da onde surgiu o mundo, né? Como a gente já estudou na nossa aula, a cosmogonia vai ser a explicação dada para
a origem do mundo, de forma não científica. Então, tudo aquilo que envolve religião, Deus, deuses e deuses, na explicação de como se iniciou tudo, a gente chama de cosmogonia, tá? Pessoal, chama também de explicação mitológica. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque tem gente que se ofende com isso. Né? Se você chegar e falar, por exemplo, o que está escrito na Bíblia é mito. Né? Ou seja, não existiu isso e aquilo, e a gente não está questionando a existência, né? A gente está questionando, na verdade a gente está levantando fatos aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque tem gente que é um pouco mais sensível do que nós e pode ficar ofendida, né? Então a gente fala assim, olha, vamos evitar falar a palavra mito, tá? E vamos falar origem cosmogônica. Além da gente ficar chique, né, no nosso palavreado, a gente usa um termo mais científico e muito menos ofensivo. E as pessoas não vão se chatear, tá? Tudo bem? Bom, acredita-se que houve uma explosão no mundo, né, no universo, chamado de Big Bang. Já devem ter pensado nisso aí. Deixa eu ver, não tenho aqui. O Big Bang é uma teoria meio complexa, não vou entrar aqui em detalhes agora, mas acredita-se que tudo que tem massa, ou seja, tudo que é físico, no caso os grandes planetas, né, etc., as grandes estrelas, elas se ajuntam, tá? Elas puxam umas às outras. E é isso, inclusive, que faz a Lua ficar tipo coladinha na Terra, a gente ficar colado no Sol, tá? E os sistemas solares também em relação a outros, ok? Essa é a teoria. O que acontece? Um belo dia tudo se juntou e explodiu. Nessa explosão foram gerando aí os primeiros componentes químicos, né? Então gerou, por exemplo, nitrogênio. Aí nitrogênio com nitrogênio dá o quê? Pá, dá hélio. Hélio com nitrogênio, pô, dá tal coisa. E eles foram batendo, e na velocidade que eles foram batendo foi uma velocidade muito grande, assim, foi de explosões atômicas. E essas explosões de energia gerou os elementos químicos, né, da tabela periódica e tal. Até que vários e vários meteoros de ferro, né? Muito louco esse negócio. Eles se chocaram um contra o outro e formaram como se fosse um princípio de terra em chamas, né? Até que grandes meteoros vieram e bateram na Terra. E esses meteoros eles eram de hidrogênio, ou seja, água congelada, né? Bateram aqui, resfriaram a Terra, formaram os mares, formaram aí os continentes. E, olha só, 13 bilhões de anos depois, né, de 3 bilhões de anos atrás, que era a formação aí do universo, né, que os cientistas, inclusive aquele cara cabuloso, que ficava na cadeira de rodas, gente, eu esqueci, não é o Carl Sagan, não. O Hawkins, o Stephen Hawking, que infelizmente morreu, né, um dos físicos mais brilhantes, essa teoria dele, inclusive, né. O que mais que vai rolar aqui? Voltando. Bom, o que vai acontecer nisso tudo? 4 bilhões e 100, 4 bilhões e 300, forma-se a Terra como a gente meio que conhece ela mais ou menos hoje, tá? Só que ela era desse jeitinho aqui, ó. Ela era um núcleo... Cadê minha Pangeia? Ela era um núcleo único chamado de Pangeia. Olha só que louco, né? Aí ela era dividida em duas partes, porque as placas tectônicas, pensa comigo, dentro da Terra, vocês já devem ter estudado, tem um núcleo quente. E esse núcleo faz com que as placas de sustentação dos continentes fiquem à deriva, né? Eles ficam vagando aí pelo mar, né? Tipo, enfim. E o que rola? Aos poucos, né, o homem, né, teve que dar nomes a esses períodos aqui, que a gente não precisa saber, é pelo menos uma história, né? E o importante é, a Terra, ela foi, com o passar do tempo, tá, se desfragmentando. Aí, 1 bilhão e 100 anos depois que a Terra foi formada, atrás, na verdade, formou-se a primeira vida, né? Os seres unicelulares, eles foram se replicando e tudo mais, e daqui a pouco o peixe formou os plânctons, formou as primeiras células, começou a formar tipo a vida marinha, depois veio vida complexa, depois formou-se o peixe, depois o peixe evoluiu, não sei o que, e depois o peixe saiu fora d'água, e o peixe virou o jacaré, e o jacaré virou tipo as aves, depois veio os dinossauros, e não sei lá das quantas, pergunta inclusive para o professor de biologia, tá, que eu tô fazendo um resumo do resumo resumido,
surgiu aí os primeiros primatas, que é onde nos interessa, que é aonde nós vamos ter a nossa ideia aqui de evolução humana, tá? Bom, isso já foi comprovado, tá? Todos os primatas, na verdade todos os mamíferos, né? Eles eram desse bichinho aqui, o musaranho. O musaranho ele se chamava Plesiadaptis, né? Ele era o primeiro mamífero da Terra e tal. Os primeiros mamíferos, mamíferos de terra, tá? Eles eram os aqui desse bichinho aqui, do Plesiadaptis, né? Do musaranho. É o ratinho muito bonitinho com os dentinhos, né? Em cima disso, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo do pré-histórico gordo e tchau.